Aqui o primeiro tema é com o pastor Augusto Nicodemos. Ele fala sobre perdão. Eu vou pedir meu amigo Sena, que está lá atrás. Aperta o play pra gente, Sena. Perdão é uma decisão que você toma. Ela não tem muito a ver com emoção, não. Você decide perdoar aquela pessoa e tratá-la como se ela não tivesse cometido a ofensa que cometeu contra você. Agora, isso não é necessariamente uma porta para você voltar a ter o mesmo relacionamento com a pessoa. Porque pode ser que essa situação que gerou a necessidade do perdão mostrou que não dá para caminhar com essa pessoa de maneira íntima. Então, você vai perdoar, vai orar por aquela pessoa. Se ela precisar de alguma coisa, você vai dar. Você vai falar bem daquela pessoa, você vai retribuir algum mal com o bem. Mas não significa que você precisa voltar a ser íntimo daquela pessoa. Perdão é uma atitude, é uma decisão que você toma, não implica necessariamente em você andar com essa pessoa. Bom, gente, voltando, e nós vimos aí o pastor, né, Augusto Nicodemos, falando sobre o perdão. Eu vou fazer um rápido resumo. Ele fala assim, perdão é uma decisão e não tem nada a ver com emoção. Sim ou não, meu pastor? O pastor concorda? Sim, concordo. Eu vou dar tempo do senhor poder estar falando mais sobre isso. E ele fala sobre que você, né, que decide perdoar e tratar bem aquela pessoa, então você tomou aquela decisão, então agora você decide perdoar e tratar bem, mas não necessariamente voltar a ter o mesmo relacionamento íntimo com aquela pessoa. E aí eu pergunto ao nosso amigo pastor Ramon Ramalhete se ele concorda com a colocação do pastor Augusto Nicodemos. Pois bem, então, Mário, realmente perdoar é uma decisão. Só quem já recebeu o perdão sabe como que o perdão é importante, né? E, de fato, o perdão é uma decisão, é divino, né? Devemos perdoar. A Bíblia diz que se a gente não perdoar o nosso irmão, como que a gente vai querer o perdão de Deus também, né? Sim. Não tem como. Então, agora, quanto à intimidade, novamente, isso tá à tona agora, né? Isso tá em vigor, tá no auge. Todo mundo agora que comete alguma coisa que erra contra você, contra o próximo, aquela pessoa vai e bloqueia aquela pessoa. Eu concordo em parte quando o reverendo diz que aquela intimidade não pode ser mais acessada, né, até quando for conosco, quando for a nossa vez, né? Porque a gente perdoa, mas não quer mais acesso àquela pessoa. A gente não quer mais ter comunhão. Uhum. Isso acontece muito hoje em dia, né? A pessoa diz que perdoou, mas não quer mais papo, não quer mais estar junto, não quer mais ter aquela pessoa do lado. Onde fica a comunhão nisso, né? Onde Exatamente. fica a comunhão? Tem que ter comunhão. É lógico que a intimidade, você não vai querer passar pelo mesmo problema de novo. Você não vai querer dar o acesso àquela pessoa de novo. Mas isso funciona quando é com os outros. E quando é com a gente? Quando a gente erra com alguém que a gente ama, quando a gente erra com alguém que sempre nos apoiou, e se ela nos trata desse jeito? Como que a gente vai se sentir, né? A gente errou, a gente pede perdão, está arrependido e a gente quer o acesso novamente. É lógico que aí a pessoa que vai dizer se vai dar o acesso ou não àquela pessoa novamente. Mas eu tenho também lutado com isso e eu acho que diariamente a gente tem que lutar com isso, porque a nossa tendência de fato é bloquear aquela pessoa, deixar aquela pessoa de lado e procurar uma nova galera, um novo círculo de amizade, mas não é bem assim, né? Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. Aqueles que erraram com Jesus, pelo contrário, Jesus os abraçava. Exatamente. Jesus os colocava ali para sentar e os constrangia com amor, né? Uhum. E então, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio, errou comigo, vou bloquear. Se Jesus nos tratasse dessa forma, né, o que seríamos de nós, né? Não se trata, eu acho que essa questão, ela não se trata se eu ou o pastor vamos fazer. Sim. O que se trata é o que a Bíblia nos ensina. Uhum. E o que Correto. a Bíblia nos ensina está independente se nós vamos fazer ou não, porque muitas das vezes a pessoa vem com aquela, mas eu não sou Jesus, não importa, mas nós falamos que somos imitadores de Cristo. Sim, somos pequenos cristos, né? E somos imitadores deles, Sim. Então nós temos que buscar ter um coração puro na busca de tentar fazer, porque ele vai dizer também que no mundo tereis atribulações, mas eu venci.
Verdade. Então, ele nos dá o exemplo. E eu separei aqui algumas situações, né, sobre isso. O que acontece é assim, como eu vejo, a gente precisa dar ênfase, porque ali foi dada uma ênfase e abriu, nesse vídeo, né, abriu um leque para que as pessoas não voltem a ficar juntas. A ter acesso novamente. E eu prego o contrário. Eu respeito o pastor Nicodemos, respeito a sua colocação, mas eu acredito que a Bíblia me ensina diferente. Ó, lá no Jardim do Éden, o homem pecou. Sim. E aí Deus foi lá e fez o quê? Depois os perdoou. Aí, depois, ali Deus andava com eles. Estava junto com eles. E depois, em Abraão, Deus volta a ter intimidade com o homem. E aí depois, lá na frente, o homem peca de novo, entra lá no Egito, fica tanto tempo lá, idolatrando os ídolos de lá. Mas aí Deus perdoa novamente, vem Moisés, tem intimidade novamente. E aí você vai vendo que vai se juntando, sempre perdão, tratamento, volta a andar junto. Acesso de novo. É isso que a Bíblia me ensina. Aí vem Jesus Cristo, né? Ele perdoa Paulo, na época Saulo, Sim. o maior dos sanguinários, que matava cristãos, né? E ali depois vem, coloca ele como o quê? Como um dos apóstolos mais usados pelo Senhor. Sim, vaso valoroso, né? Próprio Pedro, que traiu Jesus. Sim. E coloca como pastor, ali como aquele que vai apacentar as Isso aí. igrejas. E quando se fala de Judas, quem tomou a decisão de se afastar foi Judas, que acabou colhendo a sua consequência pelos seus atos, mas não Correto. foi Jesus. Então a Bíblia me ensina diferente. Se nós vamos praticar uma outra coisa, então do púlpito, dos podcasts, de qualquer local, tem que se haver aquela situação, tem que haver o teu querer de fazer aquele quadro voltar a ser o que era antes. Sim, então, mano, eu também entendo dessa seguinte forma. Porém, a gente tem que entender que o acesso, ele vai ser limitado agora, né? Algumas restrições vão ser colocadas. Até onde eu não posso bloquear totalmente aquela pessoa, eu tenho que tratá-la, tenho que perdoá-la, só que eu tenho que impor limites. Porque senão a gente acaba caindo no mesmo erro novamente. Entendeu? Eu não posso. Vamos supor que eu tenho um amigo e ele tem acesso à minha casa e ali acontece alguma coisa. Tudo bem, ele errou, ele pediu perdão, eu perdoei, tá certo, continua sendo amigo, amém. Mas o acesso agora é um pouco mais limitado. Talvez ali, né, de estar na minha casa, de ter uma intimidade comigo, talvez a gente dá uma cortada. Mas eu não posso deixar de ter comunhão com aquela pessoa. O problema é que hoje, essa geração agora, qualquer coisa que acontece, corta o vínculo. E eu acho engraçado porque na igreja mesmo que a gente congrega, a gente percebe isso. As pessoas vão para o mesmo culto, dizem que estão adorando ao mesmo Deus, e não se falam. Exatamente. Porque cortaram o acesso. Não, deixa fulano sentar lá, porque fulano fez isso. Não, fulano fez. Fulano errou, pediu perdão. Acabou. Tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. Agora, acesso à sua vida pessoal, você pode limitar. Agora, comunhão com os santos, você não pode. Então, Entende? meu pastor, olha só. Eu respeito. Não, mas, sim, aí acesso pessoal é individual. Sabe como nós vemos? No âmbito humano isso está correto. Sim. Aquela linha horizontal, existe a lógica. Pedro disse para Jesus não seguir o caminho de cruz. Humanamente, eu e o pastor poderíamos fazer o mesmo se nós não tivéssemos na intimidade que Jesus estava, que tinha que seguir o caminho de cruz, porque ele saberia que ali ele passaria por aquele momento, mas depois ele ressuscitaria em 3 dias. Mas ele tinha que seguir. Então, nesse âmbito humano, eu acredito que esse é uma linha. Só que a linha espiritual, que a linha de reino, que eu acredito que é essa que nós devemos pregar,
ela vai dizer que Deus o tempo todo nos perdoou e anda com a gente. Hoje nos deu o Espírito Santo para entrar na nossa casa, mesmo nós não sendo merecedores. Sim. Eu entendo, pastor, eu entendo, mas algumas portas precisam ser fechadas. Vamos supor que o senhor tem um tesoureiro e esse tesoureiro o senhor descobriu que ele estava desviando, né, dinheiro da igreja. O senhor vai dar acesso de novo a ele, a tesouraria da igreja? Humanamente. Não pode. Vou dizer que não. Não, o senhor não pode. Humanamente. O senhor não pode fazer isso. Se ele foi eu e o pastor que porventura se desviou, tem muitas pessoas que se desviam por determinados motivos. Sim. Mas ela vai lá e se arrepende verdadeiramente. Sim, então, ela Só se arrependeu. que um caso acaba originando uma série de situações que humanamente a gente entende que deve ser feito isso. Mas, como falei, Deus apagou todo o pecado nosso mas e aí, nos aceitou o senhor está falando sobre perdão. Sobre perdão. Sobre o perdoar. E andar com a gente. Ele botou o Espírito Santo na nossa casa. Eu posso andar com aquela pessoa, ter comunhão, respeitá-la, mas não dar mais acesso a ela àquela situação em que ela caiu, em que ela errou, para que isso não venha a acontecer novamente. Entendeu? Eu não daria acesso a essa pessoa de novo à tesouraria da igreja, mas teria certamente comunhão com aquela pessoa e seria mesmo em Cristo. Entendeu? Amaria. Quando eu penso nisso, eu penso no seguinte exemplo. Se a pessoa vinha, é um bandido, né? Ela foi lá, eu sabia que essa pessoa era bandido, fez coisa errada, eu fui e perdoei, e essa pessoa, ela vem de novo agora com a arma para me matar. Duas situações. Uma, eu acredito no Salmo 91. Ele dá ordem aos seus anjos para acampar e nos proteger. Deus vai me proteger. Mas se ainda assim, ali chegou o meu limite, como chegou o limite de todos os apóstolos, que cada um morreu de uma maneira. Mas morreu fazendo o que era certo, e hoje ele vai estar onde? É porque a nossa limitação está no âmbito humano, naquela longevitude de vida, longevitude de resultados humanos. E aí, só que o cristão, eu atendo que o cristão vive para a longevidade da vida eterna. E é essa que vai nos levar à salvação em Cristo Jesus. Então, a gente fomos criados dessa forma. 2 mais 2, só um exemplo, né? 2 mais 2, na minha visão, foi ensinado que era 5. Hoje, para nós dizermos que é 4... fica muito assim, não, gente. Eu cresci dizendo que 2 mais 2 é 5. Tô te entendendo. Então, eu vejo dessa forma, mas eu respeito completamente a forma contrária de cada um. Eu entendo que a pessoa ali, o ser, o individual ali, ele vai dizer até onde ele vai liberar essa porta, abrir essa porta, dar acesso novamente a essa pessoa, para que não venha cair no mesmo erro, ou talvez aconteça coisas piores, mas a comunhão ela não pode ser negada. Amém. A comunhão não pode ser negada, a unidade. Se precisar de oração, você tem que estar lá. Se precisar de uma mão estendida, você tem que estar lá. Se precisar de uma palavra, você tem que estar lá. Se precisar de uma cesta básica, você tem que estar lá. Qualquer coisa que vier a acontecer com essa pessoa, nós temos que lembrar que é nosso irmão em Cristo. Sim. Eu preguei esses dias, se o senhor achar que estou falando muito, o senhor me corta. Não, pode ficar à vontade. Esses dias eu preguei dizendo que a gente... a Bíblia ela não condena o julgamento. Ela condena a condenação. Você não pode condenar o seu irmão. O julgamento não, mas Jesus condena a hipocrisia. Como que eu posso querer tirar a trave do olho do meu irmão se no meu olho também, né? Então, eu não posso querer falar mal do meu irmão, puni-lo ou bloqueá-lo, deixar ele de lado porque ele errou, sendo que eu também erro. Só que pessoas diferentes, ou de jeito diferente. Exatamente, atitudes diferentes. Eu posso ser bom nisso, mas... Às vezes a proporção é um pouco maior para lá, outra menor para cá, mas todos nós erramos. Somos pecadores. Né? Então, se Jesus nos tratasse da forma que nós tratamos os nossos irmãos, né, ele certamente... Hoje nós não estaríamos aqui. Verdade. O senhor falou de acesso, quando Davi quis construir o templo, Deus não deixou. Falou para ele, você está com as mãos... ensanguentadas, as suas mãos são sujas de sangue, estão sujas de sangue. Você não vai construir. Deus bloqueou o acesso dele à construção, mas o perdoou. Sim. Do que ele fez. Então, o acesso, ele às vezes, ele precisa ser limitado como consequência também do ato que aquela pessoa cometeu, para ela poder rever os seus conceitos e não fazer mais aquilo. Pelo menos é assim que eu penso, né? Não, sim, eu respeito. E esse quadro, gente, é para a gente trazer reflexões. E mediante aquilo que nós aqui estamos conversando, né, trazendo essas reflexões, o Espírito Santo que habita em nós,
Sim. E aquele que busca a verdade, o Senhor há de nos revelar, porque eu já falei no outro programa, eu não quero aqui ficar trazendo situações que possa trazer uma pedra de tropeço para você. E eu também peço ao Senhor, se é para mim estar como responsável dessa obra, Senhor, me ajuda a entender e interpretar espiritualmente para que eu possa lhe levar o que é certo. Então, em nome de Jesus, que essas palavras que aqui vai ser feito, estão sendo ditas, Sim. serve para o pastor, serve para mim também trazer reflexão em você que está em casa. Olha o E que, em nome de Jesus, que Jesus disse, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Isso aí. Então, eu quero dizer para você aí que está nos ouvindo, nos vendo essa tarde, que perdoe, libere o perdão para o seu irmão. Amém. Tenha comunhão com ele, né? Abrace-o, abrace, faça ali ele ver de fato o amor de Cristo em você, passando para ele, e de fato ele não vai mais cometer o erro que ele cometeu, porque o amor constrange, pastor. Em nome de Jesus. Hein? Bom, para finalizar, quero dizer que nós precisamos aumentar o nosso nível de misericórdia. Amém. E diminuir o nosso nível de justiça. Porque quando a gente vai para a justiça, a gente acampa muito ali na linha horizontal. Mas quando a gente se alimenta da misericórdia, aí a gente se aproxima mais de Deus, da intimidade, e a gente consegue fazer coisas que a gente não imaginava que poderíamos fazer. Verdade.